1 João capítulo 5, versículo 14 em diante. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu quero ler até aqui só, porque o Senhor disse assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmão, isso é muito forte o que João está falando. Agora, esse que está falando foi aquele que andou com Jesus. Esse que está falando inicia sua fala no capítulo 1 da seguinte maneira sobre Jesus. Se você quiser ir lá para o capítulo 1 dessa primeira carta, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, a vimos, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Qual é o gozo que João está falando aqui? Gozo é a alegria de Jesus. Gozo é a alegria do Espírito Santo em nós. O apóstolo João, quando escreve a sua carta, a sua primeira carta, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de João, o mesmo João que foi à cruz de Jesus, o apóstolo que teve a contemplação da crucificação. Por isso que João vai dizer que desde o princípio que vimos o que os nossos olhos vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. O que temos contemplado, a contemplação é um pouco além da visão. A contemplação, ela vai muito mais do que os próprios sentidos. Envolve sentimento, envolve uma compreensão dos mistérios, da sabedoria, da eternidade, uma contemplação da obra de Deus. E João contemplou Jesus na cruz, até a hora que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. João ficou aos pés da cruz contemplando o processo da crucificação e o preço sendo pago por nossas vidas. E com muita precisão ele escreve isso, porque ele contemplou Jesus até o fim. Desde o dia que Jesus encontra com João, até os últimos segundos da sua vida, João está ao lado de Jesus. Agora ele vai falar sobre a oração, e algo muito importante que muitas vezes nós deixamos passar de lado isso. Quando nós fazemos as nossas petições, quando nós manifestamos os nossos sonhos, as nossas orações, as nossas petições, elas precisam ter uma consonância com Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, a nossa vida vivida em Deus. E quando João vai falar sobre a eficácia da oração, a resposta verdadeira que eu e você temos das nossas orações, se nós recebemos ou não recebemos aquilo que pedimos, ou se nós pedimos da forma como convém ou como não convém, ou se a nossa oração realmente vai ser respondida. Ele vai dizer aqui no capítulo 5, e esta é a confiança que nós temos nele. Irmão, onde está a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? Pastor, a minha confiança está no meu trabalho amanhã cedo, na minha empresa amanhã cedo, no meu ofício amanhã cedo. E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Por que João manifestou uma confiança poderosa nele? Porque João o contemplou até o fim. E com muita sabedoria e com muita propriedade, João pôde dizer isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Irmão, toda oração que eu e você fizermos, ela precisa ser feita segundo a vontade de Deus. Toda oração que eu e você fizermos ao Senhor, ela precisa ser direcionada conforme a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensina o modelo da oração, o esboço para a oração, os princípios para a oração, Ele nos ensina a invocar o céu, porque nós estamos na terra. Ele nos ensina a atrair o céu para a terra, invocando o nosso Pai, invocando o reino de Deus, para que o reino de Deus intervenha em nossas vidas, para que o reino de Deus mova sobre as nossas vidas, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Está dentro da oração do Pai Nosso: seja feita não a nossa, mas a tua vontade. E muitas vezes, querido, no dia a dia, diante das nossas petições, diante das pressões da vida, diante das nossas dificuldades, dos embates, nós oramos, mas esquecemos de orar segundo a vontade de Deus. Esquecemos de fazer segundo a vontade de Deus. Agora a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. E agora dentro de qualquer outra coisa está também a oração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, para o propósito de Deus. Até a nossa oração, até a nossa petição precisa concordar com o propósito de Deus. E João está dizendo isso com a certeza de que Ele será ouvido, e de que eu e você seremos ouvidos naquilo que nós pedimos. E sabemos que, se nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ele começa dizendo: e esta é a confiança que nós temos nele. Irmão, quantas vezes nós oramos, não recebemos a resposta? Não significa que muitas vezes a sua oração não foi segundo a vontade de Deus. Até porque o tempo de Deus não é o nosso, a hora de Deus não é a nossa. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa oração precisa concordar com a vontade de Deus. Caso ela não concorde com a vontade de Deus, ela não será respondida. Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós insistimos de uma coisa, oramos, buscamos, a coisa não vai, a porta não se abre, a situação não se dá. E aí nós forçamos a barra porque nós queremos, porque nós decidimos por aquilo. E muitas vezes nós até abrimos a Bíblia para tirar uma palavra, para falar: Deus vai falar comigo. Aí, sabe quando você abre a Bíblia assim, irmão, cai entre o Novo e o Antigo Testamento na página em branco? Aí você fica frustrado, você fala: meu Deus, mas caiu na página em branco. Ou quando você abre a Bíblia e cai num texto daqueles, e aí nós entendemos que Deus não está respondendo. Deus não quer falar sobre aquilo. Mas nós insistimos, vamos um pouco mais além. Ah, bom, Deus não falou, vou continuar orando. Aí Deus não fala de jeito nenhum sobre aquilo. E nós tomamos a nossa decisão. Vamos avante com aquele propósito. E lá na frente nós nos frustramos. Porque o que nós fizemos, nós não fizemos segundo a vontade de Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15, no mesmo evangelista João. Olha só que interessante, querido. João capítulo 15. Como está tudo ligado. Como que o Espírito Santo, ele vai falar numa sincronia poderosa, através da boca dos apóstolos. Como que eu sei que eu oro segundo a vontade de Deus? Como que eu sei que eu recebo segundo a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós não compreendemos isso. Mas aqui em João capítulo 15,
Nós vamos entender isso a partir do versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, o Evangelho de João. Versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira, e vós sois as varas, os ramos. Nós sabemos que aqui o Pai é o lavrador, o Pai é aquele que cuida da videira, o Pai é o que dá manutenção na videira. Nós somos os ramos. Jesus diz: vós, sem mim, nada podereis fazer. Nós servimos a quem? Nós servimos a quem? Nós vivemos para quem? Para Jesus. Jesus é nosso Senhor e o nosso Salvador. Precisamos de Salvador para entrar no céu. Precisamos de Senhor para ditar as nossas vidas, para guiar as nossas vidas, para proteger as nossas vidas. Jesus disse: vós sois as varas, eu sou a videira, e vós, sem mim, nada podereis fazer. Aí ele vai dizer: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Como que as palavras de Jesus vão estar em nós, querido? Como? Como que as palavras de Jesus vão estar em nós? Porque ele está dizendo que ele é a videira. E como que eu posso ver a palavra de Jesus em mim, em ti? De que maneira? Como que as palavras do Senhor vão fazer reflexo em nossas vidas e vão fazer reflexo através das nossas vidas? Jesus disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Vai colher, vai secar, vai arder. Mas se alguém estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora, como que eu sei que eu peço tudo e recebo tudo de Deus? Que é muito fácil, querido, nós lemos esse versículo aqui, tá vendo? Jesus disse que se você pedir tudo, tudo você vai receber. Opa, eu vou receber tudo sim, se a minha vida estiver nele, e se as palavras dele estiverem em mim, e se a vontade dele prevalecer sobre a minha vontade, e se a minha vontade estiver sujeita à vontade dele, se o propósito dele for o meu propósito, se o caminho dele for o meu caminho, se realmente ele está vivendo em mim, as palavras dele estão em mim. E aí quando ele fala das palavras em mim, isso vai refletir em minha vida, vai refletir na prática da minha vida, no caminhar do meu dia a dia. Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos serás feito. Jesus está falando, irmão, de uma aliança poderosa. Ele está falando de uma intimidade poderosa. Ele está falando de um relacionamento poderoso. Ele está falando de uma ligação, videira e ramo, vara, algo ligado aonde nessa ligação passa a vida, nessa ligação tem comunhão, nessa ligação passa a vida do Senhor em nossas vidas. Agora, vamos chegar lá onde Jesus quer chegar conosco. Porque muitas vezes nós pensamos assim: eu vou pedir tudo que eu quero e Jesus vai me dar. E logo nós temos aquela mente materialista, irmão, de pedir coisas, e só pensar em coisas, né? Em pensar em necessidades. Não que nós não podemos e que Deus não nos atenda. Sim, o Senhor responde às nossas orações, se nós estamos ligados nele. Versículo 7, versículo 8. Ele diz: se nós estivermos nele, as suas palavras estiverem em nós vamos pedir tudo o que nós quisermos e nos será feito. E ele vai dizer no versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, nisto, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Irmão, a petição e a resposta da petição está ligada ao fruto, está ligado à obra, está ligado à vida em Deus.
está ligado ao nosso testemunho, à prática da nossa fé. Ele está dizendo: nisto é glorificado o meu Pai. O propósito da resposta da nossa oração, da nossa petição, é a glorificação do Pai. Ou seja, quando eu vivo segundo a vontade do Pai, com as palavras de Jesus, e peço segundo a vontade do Pai, Ele será glorificado através da minha vida. Ele será glorificado através dos frutos que eu dou diante do Pai dos homens. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Que irmão, Jesus dando testemunho da sua permanência no Pai. Se você guardar o meu mandamento, você vai permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Porque Jesus nunca vai pedir algo para mim e para você que Ele mesmo não faça, que Ele mesmo não seja um exemplo. Querido, leia a Bíblia. Se tiver errado, depois você pode vir me contestar: pastor, você falou bobeira. Tudo que Jesus pediu para o Pai o concedeu? Sim ou não? Sim ou não? Tudo que Jesus pediu para Deus, Deus concedeu para ele, irmão Otávio? Irmão, tudo que Jesus pediu para Deus, Deus fez. Jesus ressuscitou morto? Ressuscitou morto. Jesus fez milagres poderosos sobre a terra. Tudo que Jesus pedia para o Pai o concedia. Agora Jesus diz: assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, assim como eu o amei, assim como eu o servi, assim como eu vivi para Ele, assim como eu caminhei por Ele, tudo que eu pedi a Ele, nada me foi negado. Tudo que eu coloquei diante dEle, Ele fez menção, Ele trouxe resposta, Ele abriu a porta, Ele moveu as circunstâncias. Eu me lembro de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Lázaro 4 dias, estava morto, entrando em decomposição. Jesus disse: tirai a pedra. Só que antes disso, a Bíblia diz que Jesus chorou. E Jesus disse: Pai, Jesus faz uma oração antes disso. Jesus: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí, Jesus disse: tirai a pedra. Jesus disse uma só palavra: Lázaro. Uma só frase: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora. Mas antes Jesus disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Sempre. Não há uma ocasião em que Deus não ouça Jesus. E Jesus está trazendo, querido, para mim e para você essa convicção nessa noite. Porque Jesus está dizendo o seguinte: se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, assim como as palavras de Deus estiveram em Jesus, assim como Deus estava em Jesus, e tudo que Jesus precisava ou queria, Deus o respondia. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir tudo o que você precisar e será feito. Tudo o que você pedir, você receberá. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E que alegria é essa que ele está falando? Ele está falando de um dos frutos, ou de uma das virtudes do Espírito Santo, que se chama alegria, do nosso interior. Essa alegria, que faz parte do Espírito Santo, uma das virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, a partir do versículo 16, a partir do versículo 22, essa alegria é algo permanente que o Espírito dá. Essa alegria não depende de se eu estou passando por dificuldade, por dor ou por problemas. Essa alegria, ela não é abalada pelos problemas de fora, porque ela está em mim pelo Espírito Santo que me foi dado. Jesus está dizendo: se você permanecer, guardar os meus mandamentos, se você fizer como eu estou te dizendo, você permanecer no meu amor, a sua alegria será
completa. Agora Jesus vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmão, às vezes parece que nós estamos tão longe dessa realidade do amor, querido. Às vezes parece que nós estamos tão longe dessa realidade que Jesus está falando. Jesus está dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Mais uma vez Jesus se coloca como exemplo. Jesus disse: olha, o meu mandamento é este, a minha ordem é essa. O meu mandamento é um mandamento bíblico também. É um mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Assim como eu dei o exemplo, assim como eu fui o exemplo, assim como eu vos amei a vós. E onde que ele retrata o seu maior amor? Versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos peço, o que eu vos mando. Irmão, Jesus nos traz para o seu relacionamento, Ele nos traz para a sua amizade, mas Ele não negocia naquilo que Ele nos manda. Jesus não confunde a nossa amizade, o nosso relacionamento de amigo, com o nosso serviço e o nosso mandamento. E Ele está trazendo o mandamento do amor para a ordem, para a obediência. Porque amar não significa só expressar o seu sentimento. Amar deve ser uma decisão e uma prática real das nossas vidas como cristãos. Nós temos que amar, viver esse amor. Ele disse: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como eu serei amigo de Jesus se eu não amar o meu próximo, se eu não servir o meu próximo? Como eu serei amigo de Jesus se eu não fizer o que Jesus manda? Ele disse: eu não chamei vocês mais de servos. Ele vai dizer logo na sequência: mas eu vos chamei de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas o amigo sabe. O amigo confessa, o amigo tem intimidade, o amigo tem uma amizade, o amigo tem uma contemplação maior do outro. Agora Jesus está dizendo: ninguém tem amor maior do que este. Qual é o amor maior? O amor maior foi demonstrado na cruz. O amor maior foi até o fim por mim e por você. Ninguém tem amor maior do que esse. Esse é o amor maior da Bíblia. É o amor ágape, o amor sacrificial, o amor da entrega, o amor que vai até o fim, o amor que não negocia, o amor que não recua, o amor que não deixa para lá, o amor que vai até o fim. É o amor de Jesus. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí Jesus, com toda autoridade, Ele pode dizer isso, querido: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que eu ouvi de Deus eu passei para vocês. Eu não deixei você oculto das coisas, eu passei para você, eu esclareci para você. Lembra quando Jesus prega aí em parábolas e muitas pessoas não entendem? E aí os discípulos: Senhor, explica-nos. E Jesus vai no particular e explica para eles, porque eles eram os amigos de Jesus, porque eles ouviam, eles queriam e desejavam por Ele. Então Jesus não os deixava no oculto, Jesus os trazia para a sua comunhão. E eu não chamei vocês mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor, não sabe o que o Senhor faz, mas o seu amigo compreende, e ao seu amigo o faz conhecer. Versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, muitas vezes nós temos que reavaliar as nossas orações. Muitas vezes nós temos que reavaliar a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós temos que fazer uma análise da nossa vida no Evangelho. Porque toda a nossa petição, toda a nossa oração deve estar condicionada a Ele, à vontade dEle, ao propósito dEle. Agora Jesus vai dizer: não foi você que me escolheu. Querido, onde é que você estava, talvez, essa hora, há anos atrás? Onde nós estávamos a essa hora, há anos atrás, quando não conhecíamos a Jesus? O que estávamos fazendo a essa hora, anos atrás, quando não tínhamos tido um encontro com o Senhor? E nem nos importávamos com Ele, nem queríamos saber dEle. Para nós pouco interessava a igreja, pouco interessava a palavra de Deus e muito menos Deus. Agora Jesus disse: não foi você que me escolheu a mim, mas eu que escolhi você e eu te nomeei. Eu te nomeei com um propósito, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. E o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Como é que Deus vai responder a minha e a sua oração? Se eu estiver com Jesus e se eu tiver frutos em minhas mãos para apresentar. Se eu estiver ligado em Jesus, se a minha vida estiver nele, se meu fruto for permanente. Irmão, como é que pode alguém dizer ser filho de Deus, alguém dizer ser cristão, estar ligado à videira que é Jesus e não há fruto nele ou nela? Agora o próprio Jesus disse que aquele que está nele, mas que não dá fruto, é cortado e lançado no fogo, e secará e arderá. Por isso que Jesus está dizendo: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, foi eu que busquei você e trouxe você para mim. Eu nomeei você, estabeleci você para que você vá e você dê fruto, e o seu fruto permaneça. O seu fruto seja permanente, seja abundante. Todos os dias se ache fruto em você. E os frutos faz menção à nossa obra. Os frutos faz menção ao nosso testemunho. Os frutos faz menção à nossa vida em Deus. Porque tudo que nós fazemos com relação a Deus e à vontade de Deus irá glorificar o próprio Deus. Aleluias. O seu fruto permaneça, e o seu fruto e o meu fruto permanecendo, nós vamos pedir tudo que nós quisermos e nos será feito. Sabe, irmão, normalmente quem está comprometido com Deus vai pedir segundo o coração de Deus. Se você passar um dia com um missionário na África, se você ouvir a oração do missionário na África, você vai ficar doido, escandalizado, porque o missionário na África, ele não vai pedir outra coisa a não ser a salvação dos africanos, a não ser a cura das almas perdidas. Se você passar um dia com um missionário de repente no Iraque ou na Somália, você não vai ouvir outra coisa a não ser: Senhor, me guarda nesse dia para que eu possa ganhar mais almas para Ti. Senhor, abre as portas para que as vidas sejam curadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Se você passar horas ou dias com pessoas comprometidas com a obra de Deus, você não ouvirá uma oração egoísta de petição de cunho particular, pedindo coisas e mais coisas, mas você ouvirá a oração de um homem, de uma mulher piedosa, que deseja ver a obra de Deus acontecer na terra, através da vida dele ou dela. Pedindo: Deus me usa mais, Deus me enche mais, Deus me leva às nações, me leva aos perdidos, me leva aos cativos, me leva aos famintos. Por quê, querido? Porque o desejo é de glorificar a Deus. Porque quem está comprometido com a videira, o sentimento da videira vai passar por ele, a vontade da videira vai passar por ela e por ele.
E muitas vezes nós desconhecemos essas verdades espirituais, as verdades do Evangelho, o propósito de Deus, os anseios de Deus, os desejos de Deus, os desígnios do Senhor. Muitas vezes nós ficamos formatados só na nossa vida, pensando no nosso cotidiano. A Bíblia diz, Jesus disse: não andeis ansiosos, preocupados pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Irmão, há quantos anos atrás, nós quando tomamos a nossa decisão por Cristo, em seguir o Senhor e procurar viver uma vida piedosa na presença de Deus, na dependência de Deus, isso não é fácil. Quando nós fizemos a nossa decisão em seguir a Deus por causa do chamado de Deus, não negociamos o nosso chamado e por muitas vezes padecemos, e nem por isso reclamamos ou voltamos atrás. Porque a nossa preocupação é que os frutos sejam permanentes em nossas vidas. Eu não posso ter fruto hoje, amanhã não ter. Porque os frutos fazem menção, querido, à glória de Deus, à glorificação do Senhor, ao alcance das vidas, ao amor pelas vidas, a dar a vida pelo irmão, assim como Jesus o fez. Muitas vezes nós esquecemos do que é o verdadeiro amor. Nós vivemos tão envolvidos na nossa vida, envolvidos no cotidiano, nos problemas, nas lutas, nas provas, e esquecemos da vontade de Deus, esquecemos do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é pregado para Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus, porque tudo que eu e você vamos viver, nós devemos viver em Deus e para Deus, porque se nós não fizermos isso, nós estamos vivendo em vão. Estamos na igreja em vão, estamos achando que estamos vivendo o Evangelho, mas estamos vivendo outra coisa, sendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quantos pensam que estão vivendo o Evangelho, estão vivendo um outro Evangelho, que faz a sua vontade, que faz o seu bel prazer, mas que não faz a vontade de Deus, que não glorifica a Deus, que não tem Deus como centro, como primeiro, e o reino como prioridade. Porque se comer e beber é o mais importante, então eu vou buscar o comer e beber. Se vestir é o mais importante, eu vou buscar então o vestir. E deixa o reino em segundo plano. Agora eu inverto a ordem, então automaticamente, querido, eu vou estar fora da videira. E esquece fruto na minha vida. Esquece propósito de Deus e vontade de Deus na minha vida. Agora se eu vivo o propósito, a vontade do reino, todas as coisas nos serão acrescentadas. Irmão, foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse. Se eu e você buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça do reino, a justiça você pode compreender a vontade, o propósito, a fidelidade, a direção, a diretriz do reino. Todas estas demais coisas nos serão acrescentadas, a comida, a bebida, as necessidades serão supridas, até os nossos sonhos que estiverem concernentes à vontade de Deus serão realizados. Muitas vezes, nós estamos longe da verdadeira realidade do Evangelho. Muitas vezes estamos longe do verdadeiro amor de Jesus, do verdadeiro amor do Senhor Jesus. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, dando o exemplo. Se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Irmão, se as palavras de Jesus estão em mim, se a vontade de Jesus está em ti, eu não creio que a minha oração e a sua oração será uma oração egoísta. Eu não creio. Se a palavra de Jesus está em mim, o seu Espírito está em mim, está em ti, os nossos propósitos não serão egoístas, as nossas orações não serão egoístas, porque até nos ensinando a oração do Pai Nosso, Ele ensinou a oração no coletivo.
Ele ensinou a adoração no coletivo. É Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vem, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. É no coletivo, é na comunidade, é no propósito coletivo, é no propósito de Deus. Por isso que João vai dizer, querido, que nós pedimos segundo a sua vontade, nós temos a certeza que Deus nos ouve. Quando nós fazemos as petições segundo a sua vontade, nós temos a certeza, a convicção de que Deus nos ouve. Quantas pessoas fizeram orações e falaram com Deus a respeito dos seus propósitos e não foram ouvidos? Deixa eu te dar um exemplo. Quantas pessoas fizeram orações por causa dos seus propósitos e não foram ouvidos? Quantas pessoas fizeram orações por causa dos seus propósitos e colocaram a causa de Deus nos seus propósitos? Eu tenho certeza que elas foram ouvidas. Você quer saber o que é fazer uma oração segundo a vontade de Deus? Ore segundo aquilo que você deseja, mas coloque Deus no negócio. Coloque Deus no seu propósito. Coloque Deus na sua vontade. Coloque Deus na sua causa. Coloque Deus na sua oração. Coloque a vontade de Deus na sua oração. Coloque a vontade de Deus no seu propósito. Isso é orar segundo a vontade de Deus, querido. Eu oro, mas seja feita segundo a tua vontade. Se não for segundo a tua vontade, então não precisa resolver, não precisa responder, não precisa fazer. Porque para viver uma fé, querido, centrada no nosso eu, centrada na nossa vontade, essa não é a fé do Evangelho. Amém? Quantas vezes nós oramos pelo enfermo, mas não colocamos a mão no enfermo? Quantas vezes nós oramos pelo drogado, mas não colocamos a mão no drogado? Quantas vezes nós oramos, mas não manifestamos a nossa fé? É a vontade de Deus orar pelo enfermo? É a vontade de Deus, com certeza que é a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não o fazemos. Mas quando nós estamos enfermos, nós pedimos a Deus para não sermos curados. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós sabemos que é a vontade de Deus, mas nós não agimos da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca, simplesmente peca. Sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Como nós temos orado, querido? Será que nós temos compreendido que nós estamos ligados nessa videira? Irmão, se nós estamos ligados nessa videira, você não está andando sozinho sobre a terra, meu irmão. Você não está andando, você não é autônomo sobre a terra. Você está ligado numa videira. E essa videira, querido, ela está no controle. Essa videira que vai ditar a regra. Essa videira que vai fazer a sua vontade própria. E se eu e você somos os ramos, irmão, inevitavelmente, querido, a videira vai fazer o que ela quer com os ramos. Mas os ramos até intervêm na videira de alguma maneira? Sim, nós intervemos, nós conseguimos intervir nela, sim, desde que a nossa intervenção seja segundo a sua própria vontade. Porque se não for segundo a sua própria vontade, irmão, nada vai acontecer. E sabe o que vai acontecer na realidade? Quando nós nos debatemos contra a vontade de Deus, preste atenção nisso. Você está na videira, aí você se degladia contra a vontade de Deus. O pai é o lavrador, irmão. O lavrador tem uma tesoura, e de vez em quando ele vai, e ele corta o galho que está atrofiado, porque galho atrofiado não consegue produzir fruto. E muitos começam a sentir, querido, os apertos de Deus,
começa a sentir as cobranças de Deus, começa a sentir os cortes de Deus, aí começa a murmurar e reclamar, porque não dá fruto, não há fruto. Então o galho está atrofiado, então Deus vai, o lavrador vai, tchap, daqui, tchap, dali, corta, aí dói e reclama, murmura, sabe, e o lavrador está cortando, porque ele deseja que aquele galho dê fruto, porque está atrofiado, e galho atrofiado não pode crescer, não pode dar frutos. E de vez em quando o lavrador vai lá, porque ele tem que cuidar da videira, irmão. A videira é viva, ela não é uma videira morta, ela é uma videira poderosa, Jesus. Eu e você estamos ligados nele. Deus quer ver fruto em sua vida, amém? Deus quer ver frutos através da sua vida e da minha vida. E se nós estivermos com a vida atrofiada, nós vamos sentir as mãos do agricultor, querido. Nós vamos sentir as mãos do lavrador sobre as nossas vidas. Porque você acha que Deus, você acha que o Pai vai tolerar um galho inútil na videira? Um galho que está atrofiado na videira? Inevitavelmente Ele vai cortar para que o fruto possa aparecer. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Estamos ligados em Jesus, estamos nele, dizemos que somos dele, mas aí nós oramos, buscamos e nós desejamos, mas nada acontece, porque o que nós estamos fazendo está totalmente contrário ao que a videira planejou, está totalmente contrário ao propósito da videira. Sabe, muitas vezes o galho está entortando para o outro lado e não é para ir. Já viu as árvores quando o galho nasce torto, irmão? Totalmente torto, fora de sincronia, totalmente fora. O lavrador vai lá e tá, não é por aí que você vai crescer, você tem que crescer por aqui. Você tem que crescer por aqui, é por aqui que você vai dar fruto. E muitas vezes acontece isso. Talvez as nossas orações não estão sendo respondidas, porque elas não estão sendo feitas segundo a vontade de Deus. João disse: nós temos a certeza de que Ele nos ouve. E esta é a certeza de que Ele nos ouve. Quando nós oramos segundo a sua vontade, nós temos a convicção de que Ele irá nos responder. Irmão, Paulo foi orar a Deus. Paulo tinha um problema, um espinho na carne, a Bíblia diz, e ninguém conseguiu descobrir qual que é esse espinho. Nem os mais estudiosos, curiosos, vasculhadores da Bíblia, garimpeiros do conhecimento bíblico, nem os mais estudiosos se arriscaram a dizer o que era aquele espinho. Nós sabemos que era algo muito intenso, que trazia um certo sofrimento para Paulo, porque Paulo vai orar a Deus, ele vai orar a Deus, e quando ele pede por 3 vezes, através dessa oração a Deus, e talvez, irmão, Paulo orou hoje, fez um jejum durante uma semana, depois na semana que vem lembrou o Senhor de novo, fez mais um jejum, aí na outra semana ele pediu mais uma vez, fez mais um jejum, e até que enfim ele ouviu a voz de Deus: Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Sabe, querido, Paulo, talvez serve para alguém aqui nessa noite. Paulo, esse espinho é necessário. Senhor, mas tem misericórdia, mas eu não posso caminhar com Paulo. A minha graça basta para você. Deixa o espinho quietinho aí, você tem eu. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é maior do que esse problema na sua vida. Fique sabendo que esse problema vai continuar até o final dos seus dias. O importante é que você tenha a minha graça. Você acha que Paulo insistiu, irmão? Continuou orando, fazendo campanha, jejum, foi para o monte e se acabou? Não! Porque Deus disse: olha, Paulo, eu estou te respondendo, mas eu não vou responder a sua oração, estou respondendo para você. Já de antemão, você vai continuar desse jeito. Você vai continuar assim. Senhor, mas está doendo. Vai continuar assim. Sabe por quê, irmão? Porque esse pedido não era um pedido segundo a vontade de Deus. Pastor, mas o Paulo orou errado. Não significa que ele orou errado. Significa que ele não orou segundo a vontade de Deus. Porque o espinho não era para ser tirado, Deus não queria.
Essa é uma oração, querido, que nós podemos entender que não é segundo a vontade de Deus, porque Deus não quis, aliás, Deus respondeu, mas Deus não quis mudar a situação a respeito dele naquele dia. Entenda, irmão, quando você orar, estou falando para você desistir das suas orações, mas quando você orar e você sabe que a coisa não vai, que não está dando certo, e o próprio Espírito Santo fala com você, e você tem convicção de que isso não é para você, contente-se e deixe Deus trabalhar. Não relute contra a voz do Espírito de Deus, não insista contra a voz do Senhor, não seja como criança mimada, birrenta, insistindo diante de Deus. Paulo, quando ouviu aquilo de Deus, Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus disse isso para ele, Paulo entendeu: tá bom, Senhor, tudo bem, porque o teu poder me aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Enquanto você continua nessa fraqueza, enquanto você continua nessa dependência, diante desse quadro, você continua esperando em mim, você continua dependente de mim, você continua olhando para mim, você continua confiando em mim. Não, Deus não respondeu, ou então Deus não quis fazer também, agora eu estou fora. É da vontade de Deus eu ficar com essa enfermidade, é da vontade de Deus de eu ficar com esse espinho. Que Deus é esse? Irmão, e está cheio de crente assim, nesse evangelho antropocêntrico, esse humanista, nesse evangelho humano do homem, onde o homem é o centro, está cheio de crente assim. Não, Deus não curou, também Ele não é Deus, então eu estou fora, não quero mais. Agora não vou servir mais a Deus, não quero mais igreja. Por quê? Porque o homem, ele quer que Deus faça a sua vontade. E quando nós olhamos para a Bíblia, querido, o que acontece na Bíblia, a vontade de Deus não é a vontade do homem. Quando nós entendemos isso, nós entendemos da maneira correta, para não viver da maneira errada. Agora, quantos entenderam da maneira errada e agora vive, querido, tudo errado? E quando recebe uma palavra de confronto, ou quando Deus não responde, ou quando Deus diz, não vai mudar, vai ficar assim, não aceita, irmão. O ego é maior, sabe? A prepotência, o orgulho é maior. Não aceita. Mas o Evangelho nos chamou a mim, chamou a você, nos chamou para sermos servos, amigos de Jesus. Jesus disse: eu amei você, eu entreguei a minha vida por você. Você deve amar o seu irmão e dar a sua vida por ele, entregar a sua vida por ele. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Eu nomeei você, estabeleci você, levantei você, para que você vá e para que você dê fruto, e o seu fruto permaneça. Irmão, amanhã de manhã, quando você acordar, Deus quer ver frutos em você. Durante o dia, quando você estiver trabalhando, Deus quer ver os frutos em você. Quando você chegar na sua casa e você for jantar e mais tarde você for dormir, Deus quer ver os frutos em você. Quando você acordar no outro dia, assim consequentemente, Deus quer ver os frutos em você. Mateus 5,16, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, mas se coloca no alto para que ilumine todos que estão na casa. Jesus disse assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Entende, irmão, que as obras fazem menção aos frutos, e os frutos fazem menção às obras, e os frutos e obras estão ligados com a nossa oração, estão ligados com a nossa vida em Deus, estão ligados com a nossa comunhão com Jesus. Estamos ligados em uma videira viva. Estamos vivendo um evangelho da verdade. Irmão, a verdade, ela confronta, e tem muita gente que não aceita a verdade. Quem não aceita a verdade,
também não deseja pelo céu. Quem não aceita a verdade, também não preza pelo caráter. Quem não aceita a verdade, não aceita mudança de convicção, de caráter, de vida. Quantas pessoas não aceitam a verdade? Quantas pessoas não aceitam ouvir a verdade? E por causa disso continua na mentira. Por causa disso continua na mesmice. Por causa disso continua no pecado. Mas eu e você conhecemos a verdade. E a Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada mais poderoso do que isso, irmão. Conhecermos a verdade, porque através do conhecimento da verdade vem a libertação para as nossas vidas. Deus está procurando fruto nessa noite, querido, nesta igreja. O Senhor está procurando fruto nessa noite, na minha vida e na sua vida. É tempo de darmos frutos. Tempo de darmos frutos. Se nós estamos ligados a uma videira verdadeira e uma seiva está correndo nas nossas vidas, é necessário que se haja fruto em nossas vidas. É necessário. E aonde que esses frutos vão resplandecer? Na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você for, os frutos vão ser evidentes. Todos vão ver os frutos, porque nós estamos ligados em Jesus. Amém? Irmão, pode pedir o que você quiser, você será respondido. Pode pedir o que você quiser, você será respondido. Estou falando que você será respondido. Não estou falando que Deus dará aquilo que você pediu. Entendeu? Paulo foi respondido, mas ele recebeu aquilo que ele pediu. Aqui que está. Mas ele orou segundo a vontade de Deus. Para ele talvez seria. Para ele talvez seria. Mas quando Deus responde para ele, Deus disse, não. Não é essa a minha vontade. Não é esse o meu propósito. Você vai continuar do jeito que você está, porque é desse jeito que eu vou te usar. É desse jeito que eu vou fazer a minha obra. Aí Paulo disse, então, o teu poder me aperfeiçoa, Senhor, porque eu sei que a tua graça é abundante. O favor de Deus em nossas vidas é maior do que tudo, irmão. Maior do que tudo. Irmão, quantas vezes nós enfermos na carne, quantas vezes enfermos, oramos pelas pessoas, elas foram curadas. Um dia nós entramos no hospital, eu e a pastora, eu estava enfermo. Há tantos testemunhos, nós entramos no hospital para orar por uma mulher que estava com câncer no estômago. Avançado. Isso não repercutiu, porque não fica contando nos quatro cantos, e ficou abafado. Eu estava enfermo, com um problema no meu estômago. Acordava de madrugada e eu rolava no chão dizendo, Deus me cura. E Deus, silêncio total. Vai no hospital, Deus mostra, vai no hospital, ora por aquele homem, ora por aquela mulher que está enfermo, está doente, vai lá, vamos lá. Chegamos lá onde Deus mandou certinho na visão, entramos no hospital, oramos, foi curado na hora. A mulher estava na cama chorando, no outro dia faria mais um exame. Quando nós oramos por ela, a pastora colocou a mão no estômago dela e nós orando ao Senhor, a barriga dela tremeu, mexeu assim, ela foi curada na hora. No outro dia ela saiu do hospital. Até hoje ela não tem uma sequela daquele câncer que estava no estômago dela. Mas no entanto estávamos enfermos. E não entendia, dizia, Deus, nós oramos pelo enfermo, o Senhor cura e o Senhor não me cura. Deus diz, você não entende o meu propósito, você não entende a minha hora, você não entende a minha vontade. Ore segundo a minha vontade, viva segundo a minha vontade, faça tudo segundo o meu propósito. Tudo que você pedir, tudo que você fizer, me inclua na sua vida, para que a sua oração seja respondida, para que o céu se mova a seu respeito. Amém? Saia daqui, querido, nessa noite com essa consciência. Saia daqui com essa consciência. Tudo que você fizer, faça segundo o propósito de Deus. Vai orar, ora segundo o propósito de Deus. Vai tomar decisão, tome segundo o propósito de Deus. Não faça nada se não for segundo o propósito de Deus. E quando Deus disser não,
Então fique quieto, não questione. Quando Deus não responder, fique quieto, não questione. Não murmure. Deixe Ele fazer a vontade dEle, o tempo é dEle, a hora é dEle. E um dia, depois de tantas noites de sofrimento, dores, angústias, de acordar de madrugada e ir para o postão tomar injeção na veia, isso não era falta de fé, irmão, era dor. Porque mesmo orando ajoelhado, mesmo muitas vezes rolando de madrugada no meu quarto, 3 da manhã, só eu sabia o que eu sentia, a ponto de não me aguentar de dor, não conseguir nem orar, ter que ir no posto tomar uma injeção na veia, 1 ou 2, para continuar ainda com a dor amenizada durante aquele dia todo, dizendo: Deus estava nos colocando no seu propósito, nós não estávamos entendendo. Deus estava nos levando para o seu propósito, nós não estávamos entendendo. Fique atento à voz do Espírito Santo, querido. Deus está falando com você. Amém? Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos passando por isso, porque nós estamos passando por aquilo. Aí nós questionamos, dizendo: Deus não está me ouvindo. Deus sempre te ouve, sempre vai te ouvir, mas não significa que sempre Ele vai te responder, ou não significa que sempre Ele vai responder aquilo que você quer. Lembre-se que o evangelho que você está vivendo é o evangelho de Cristo, e é o evangelho para Cristo. Amém? Não é o evangelho para você, é o evangelho para Ele. Não se esqueça disso. O que você faz, o que você vive para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus. Chamei você, nomeei você, para que você vá e você dê fruto, e o seu fruto permaneça. Permaneça. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor no seu lugar. Fale com o Senhor. Fale o que você precisa falar com Deus hoje, querido. Não fale aquilo que você quer falar. Fale aquilo que você precisa falar, porque Deus falou com você nessa noite a respeito dessas coisas. Fale aquilo que você precisa falar. Não aquilo que você quer de você, mas aquilo que você quer que Deus faça em você através da vontade dEle e do propósito dEle. Pai, no nome de Jesus, glorificamos o Teu nome uma vez mais nessa noite, Senhor. Estamos aqui por causa da Tua causa, estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Por isso, quando comemos, quando bebemos, quando louvamos, quando adoramos, quando pregamos, quando somos ministrados, quando somos abençoados, quando somos guiados, direcionados, somos por causa de Ti. Somos pela Tua vontade e pelo Teu propósito. Somos por causa do Teu reino e do Teu evangelho. Senhor, que os frutos, eles sejam permanentes em nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, estar com os ouvidos espirituais atentos à voz do Espírito Santo para cumprir o Teu desígnio, Senhor. E que a nossa oração a cada dia, além de coletiva, seja verdadeira ao Senhor, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Porque nós temos a convicção, e a Tua palavra disse, que se nós oramos segundo a Tua vontade e vivemos segundo o Teu propósito, então nós seremos respondidos. Então, Senhor, nós teremos êxito naquilo que nós pedimos, pois Tu és fiel para responder, ó Pai, a oração de um justo. E a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque o Teu propósito está sobre as nossas vidas. Senhor, que a bênção do Senhor reine hoje e para sempre sobre a vida da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a sua vida. Você diz: graças a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Dê um abraço aí no seu irmão, diga para ele: irmão, ore segundo a vontade de Deus. Amém? Por Cristo e pelo Evangelho.